Canal Jair Carvalho Esporte, Cruzeiro 2, América 0. Curiosamente, o Cruzeiro vai assumir a liderança geral do Campeonato Mineiro. A América tem 12, o mesmo número de pontos do Cruzeiro, mas o Cruzeiro é o líder do campeonato e agora só depende dele para chegar, né, à fase final do campeonato. O Atlético ontem empatou, o Norte perdeu, com esse jogo que o Norte perdeu, né, para o Uberlândia, o Cruzeiro acaba assumindo aí a liderança geral do campeonato, 2-0, um pênalti desnecessário do goleiro do América no Gerson, foi pênalti, o campo encharcado, deslizou, não tocou na bola, tocou na perna do jogador, é pênalti. O gol do Caio Jorge estava impedido, né? A linha que foi traçada é vergonhosa. Dá para ver na imagem que o Caio Jorge está um pouquinho à frente do último zagueiro do América, mas, né, é isso aí, é um campo muito ruim, enlameado, porque choveu demais em Belo Horizonte, né? Antes do jogo choveu muito. E o Cruzeiro vai aí, né, conseguindo uma vitória importante em termos de campeonato, que não vale nada, mas para quem estava na Berlinda aí como Tite, para ele é a salvação, né? Quarta-feira que eu quero ver o Mirassol, lá em Mirassol, aí que o bicho vai pegar. Vou fazer hoje um programa bem rápido, porque eu tô ligado no Super Bowl, 6h30 da tarde, começa o horário lá, horário aqui, né? Da Costa Leste, aqui da Flórida, e lá em São Francisco, né? Que fica na Costa Oeste. Eduardo Braga, não me iludo com esse resultado enganoso. É salgar carne podre. Eu também concordo com você. Concordo com você também. Não me iludo com nada. O time, pelo menos não ficou tanto chuveirinho, né, gente? Vamos falar a verdade? Pelo menos os chuveirinho que a gente tanto reclamava, hoje eu não vi quase. Então já é uma evolução. A gente tem que falar a verdade. Hoje, pelo menos, não teve chuveirinho. Agora, o América foi um time bem passivo. Nossa Senhora, o América jogou muito mal, mas muito mal mesmo. Sabe, se entregando. Muito mal, América, muito mal. Raio Tosta, mesmo ganhando, eu quero fora Tite, né? O Pedrinho gosta de gastar dinheiro. A torcida não quer o Tite desde que ele foi anunciado, né? Desde que ele foi anunciado. Daqui a pouco vai entrar o nosso Regis solto, né? Pode entrar aí, Regis, pode entrar aí para bater um papo com a gente. O juiz deu 6 minutos a mais, 2h22 já, né? E vamos que vamos. Agora, Lúcio, independentemente da vitória, a torcida dos jogadores não aceitaram a contratação do Tite. O Gerson, para completar, buscaram também esse Bruno Espíndola. Acorda, Pedrinho. Aí o Lucas Silva na reserva. Sacanagem, né? Sacanagem. Mas tem que ser assim, né, ô Léo Campos, com sinceridade, né? Hoje aqui é 3 pontos, assumiu a liderança, o que era obrigação desde o começo, mas não adianta nada chegar lá em Mirassol e não pontuar, né? Pontuar, hein? Eu estou para dizer aí que tem que vencer depois de começar com 2 derrotas na Série A do Campeonato Brasileiro, e da forma como foi, a goleada para o Botafogo e a virada que sofreu para o Coritiba aqui no Mineirão, né? Então, esse grupo precisa muito ainda, é importante que eles estejam cientes de ter tido cobrança, da cobrança continuar, porque foi uma vitória contra o América no Campeonato Mineiro, assim como tinha sido uma vitória contra o Betim no Campeonato Mineiro. E aí, na sequência, veio a resposta pior possível, que foi a derrota, com todo respeito ao Coritiba, né? Então, muita coisa ainda para acontecer, para o torcedor pegar confiança. Acho que não sou daqueles também que vou torcer para o time perder, para piorar mais ainda, e aí ter alguma chance de mudança e etc. Isso aí, pelo menos eu não consigo, né? Quem consegue aí, não vou nem julgar, né? Cada um tem o seu jeito de torcer. Mas o que valeu aqui mesmo é a presença do torcedor, e aí mostra que, dependendo aí do Campeonato Brasileiro, diretoria do Cruzeiro, trabalhar aí uma precificação legal, né? O Cruzeiro sapecou aqui 30 mil torcedores com essa chuva absurda e vindo deste momento complicado na temporada. Então, ter esse torcedor aqui é muito melhor ter esse monte de gente ao lado aqui do que um estádio com 15 mil, com 18 mil. O Cruzeiro precisa ter sempre o Mineirão com um bom público, e isso foi importante também hoje. Os 2 gols do KJ, alguns jogadores aí desempenhando bem. Então, que essa turma possa ir pegando confiança, né, para entregar o que todo mundo espera. Mas, tirando o fato de uma vitória ela contribuir para uma melhora no ambiente, nada disso pode ser suficiente para este momento que vive o Cruzeiro, né? Então, precisa melhorar o desempenho, desempenhar bem lá em Mirassol, pontuar, repito. O ideal é voltar com uma vitória lá, com todo respeito ao Mirassol,
E vai ser um jogo muito difícil, né? O pessoal falou aí na entrevista com o João que o Mirassol preservou os seus titulares, mas não tem essa também, né? Tem que descansar, recuperar todo mundo e ir para lá, fazer um grande jogo na quarta-feira e depois bater lá para Patos de Minas para o duelo diante da URT para confirmar essa primeira colocação aí no grupo e a primeira colocação geral nesta fase de classificação do Campeonato Mineiro. Então, foi bom ver o time passar um jogo sem levar gol. Isso traz confiança também para o sistema defensivo, mas muita coisa para ajustar. E aí, não sei se vocês falaram depois da entrevista coletiva, foi a pergunta que eu fiz. Eu tenho observado muito isso e acho que é um ponto de atenção que o Cruzeiro tem que trabalhar. Às vezes, o pessoal tem afundado muito ali na área, deixado a entrada da área totalmente livre. E em outros momentos, é a turma da defesa, os 4 ali da linha. E às vezes o Gerson, o Romero, muito atrás, a linha ofensiva ali, vamos dizer, com Matheus Pereira, Caio Jorge, os 2 beiradas ali, às vezes o Christian e o Arroio, ficando distante e abrindo um clarão ali no meio campo, né? Isso aí não pode acontecer, são ajustes que precisam ser feitos por parte aí da comissão do técnico Tite. Léo. Vitória importantíssima do Cruzeiro aqui no Campeonato Mineiro. Cruzeiro assumindo a liderança, quem diria, né? Começou tão bem, não começou tão bem, e a partir de agora nós vamos analisar esse Cruzeiro 2, América 0, e o melhor em campo no nosso momento, Jamerson, foi o Caio Jorge com 2 gols. Então eleito aí no momento, Jamerson, você, meu filho, tomar aquele whisky agora para poder comemorar a vitória do Cruzeiro, aquele Jamerson gostosinho, levinho, pode tomar com um suquinho, pode tomar ali com um energético, comendo um tira-gosto, tomando aquele Jamerson, curtindo a Cruzeiro Esportes e também curtindo a vitória do Cruzeirão Cabuloso. Esse é o nosso momento. O Jamerson jogo, sem ser contra o América, no jogo passado, no primeiro lance do jogo, o Cruzeiro quase fez um gol, não sei se você se lembra. Quase fez um gol. E hoje, de novo, só que dessa vez o Cruzeiro foi mais efetivo, né? O Caio Jorge invadindo a área ali, cai pênalti pro Cruzeiro, né? E o Caio Jorge com uma frieza absurda para poder fazer 1-0. Depois o Cruzeiro teve algumas outras oportunidades, tá? Algumas coisas que eu acho que a gente tem que corrigir. O Matheus Pereira veio correndo aqui, cara, um contra-ataque, tinha umas 2 opções para ele poder fazer o passe, ele prendeu demais a bola. Depois, num outro momento, o Caio Jorge também estava numa condição muito boa de colocar o Wanderson na cara do gol, acabou tentando resolver sozinho, mas hoje o Cruzeiro já fez um primeiro tempo um pouco melhor. A equipe foi mais organizada, o América teve dificuldades, né, para poder sair da marcação do Cruzeiro. O Gerson, mais uma vez, jogando ali por dentro, junto com o Matheus Pereira. Ele manteve o Christian na direita, com o Arroio na esquerda. Eu estava sentindo falta do Caio Jorge aparecer, né, mais pro jogo, e hoje ele teve essas oportunidades de jogar, inclusive, como ele gosta, né, que é pegar a bola em velocidade, partir para cima, dar aquele arranque, né, que é a característica do Caio Jorge. Então, um bom primeiro tempo do Cruzeiro. À medida que o primeiro tempo foi passando, o rendimento do Cruzeiro até caiu um pouco. O primeiro tempo foi ficando um pouquinho mais morno, né, pro final, aquele joguinho mais pragmático, um jogo mais travado. Só que aí tem o seguinte, o Cruzeiro, no segundo tempo, geralmente o time cai a produção. Aí hoje eu não sei se foi uma queda de produção do Cruzeiro ou se realmente o Cruzeiro quis desacelerar o jogo pela vantagem conquistada 2-0 no primeiro tempo, que às vezes é um pouco perigoso, né? Porque 2-0 você toma um golzinho ali, o adversário tá vivo na competição de novo, né? Então o Cruzeiro tentou controlar um pouquinho mais o jogo, mas no segundo tempo, né, nós precisamos manter, principalmente fisicamente, né, a pegada lá em cima, porque o Cruzeiro cai muito esse rendimento no segundo tempo. E aí depois ali com 13, 15 minutos, o Tite resolve dar uma mudada no Cruzeiro, né? Tira o Matheus Pereira, tira o Gerson, e aí coloca o Japa, coloca o Matheus Henrique, e o jogo ficou mais controlado. A sensação que eu tive foi essa, né? O Cruzeiro tentou mais segurar a equipe do América, que voltou querendo mais, até porque estava perdendo já, né, por 2-0. Mas hoje o Cruzeiro teve a paciência, teve o equilíbrio, né, de conseguir segurar esse 2-0 até o final, sem ficar passando tanto sufoco. Eu ainda acho, tá, gente? E aí, voltando naquele comentário que a gente sempre faz aqui na Cruzeiro Esportes, eu ainda acho que não é porque perdeu que tá tudo errado, não é que ganhou que tá tudo certo. A gente sabe aí que o time do Cruzeiro precisa melhorar muita coisa, né? Especialmente ali o nosso sistema defensivo. Mas uma coisa que a gente estava cobrando, que o Cruzeiro tomou gol em todos os jogos. Hoje não tomou. Hoje o Cruzeiro conseguiu passar aí 90 minutos sem tomar gols,
traz uma tranquilidade agora para o Cruzeiro poder trabalhar, porque quarta-feira tem um jogo dificílimo fora de casa contra o Mirassol e o Cruzeiro que já vem de 2 derrotas no Campeonato Mineiro, né? Então, importante essa vitória, a gente precisava vencer, o Cruzeiro está mais vivo do que nunca agora no Campeonato Mineiro, um pouco mais de tranquilidade para o Tite, para os jogadores poderem buscar também a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, que é importantíssimo, tá? Aí para poder fechar, tô feliz com a vitória, né? Não foi uma atuação brilhante do Cruzeiro hoje, mas foi o suficiente para poder conquistar os 3 pontos que hoje era necessário, porque senão o Cruzeiro se complicaria no Campeonato Mineiro, mas nós precisamos agora mais do que nunca vencer no Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro começar a somar pontos. Jogo importantíssimo com o Mirassol, o Cruzeiro precisa da vitória, mas por hoje, parabéns aí, porque a gente cobra muito, né? Pô, tem que vir o resultado, Hoje o resultado veio, a atuação no primeiro tempo foi um pouquinho melhor, no segundo tempo cai o rendimento do Cruzeiro, cai fisicamente, isso é uma coisa que continua me preocupando, mas parabéns pela vitória, parabéns pelos 3 pontos e vamos, daqui pra frente, buscar aí o melhor pro Cruzeiro, Washington Luiz e Paulo Santos. Nação Azul, gostou do vídeo? Então já deixa aquele like para fortalecer o canal e se inscreve no China Azul Raiz para não perder nenhum corte com as principais notícias do Cruzeiro. Aqui você fica sempre bem informado sobre o nosso cabuloso. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Tamo junto!